Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já se perguntou o que seria ter a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo diz nesse texto aqui? Ele vai falar que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita, não admite, não aceita, não reconhece as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente, e ele vai dizer que então, que porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, e aí ele vai dizer, por quem conheceu a mente do Senhor? E aí no final ele vai dizer, nós porém temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é ter uma mente capaz de aceitar as coisas espirituais, de aceitar aquilo que o Senhor deixou em sua palavra e ter uma mente, uma vida obediente à palavra de Deus, ao que o Senhor trouxe a nós. Jesus foi obediente ao Pai até morte e morte de cruz. Jesus foi obediente em todas as coisas. Em momento algum ele pecou, ele não teve pecado algum e ele nunca e jamais desobedeceu ao Pai. Essa é a mente de Cristo, uma mente obediente à vontade do Pai. Ter a mente de Cristo é ser uma pessoa que vive todos os dias e tudo que faz buscando fazer de acordo com a vontade de Deus, buscando agradar ao Senhor e ser obediente a Deus em todas as coisas. Isso é ter a mente de Cristo. Quando eu consigo entender que eu preciso ser obediente a Deus em tudo, sem questionar, e eu aceito as coisas espirituais, eu aceito os mandamentos do Senhor, eu reconheço, eu entendo, eu compreendo a vontade de Deus para a minha vida, eu busco viver de acordo com essa vontade. Isso é ter a mente de Cristo. Mas aí eu te pergunto, você tem vivido de modo com que você tenha realmente a mente de Cristo? Ou será que você tem sido apenas um cristão nominal? Porque ser cristão genuinamente não é apenas dizer que crê em Jesus, mas é mostrar por meio da vida em que você vive que você crê em Jesus. Com isso eu não estou dizendo que você é salvo pelas obras, mas se você realmente é salvo, você tem a mente de Cristo. Se você realmente foi salvo pela graça, se você realmente crê no nome de Jesus, você tem a mente de Cristo. E como que você sabe disso? Como o apóstolo João vai dizer na sua carta, na sua primeira carta, sendo obediente a Deus em todas as coisas, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ter a mente de Cristo é ser obediente a Deus em todas as coisas. É buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, buscar na palavra de Deus, saber o que o Senhor quer para nós e buscarmos, independente de qualquer coisa, viver de acordo com a vontade de Deus. Cristo fez isso ao ponto de que no Getsemane ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Isso é ter a mente de Cristo. É você entender que a nossa vontade nunca deve prevalecer, mas sempre a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e você possa ter a mente de Cristo.